Olha só a encrenca do Flávio Bolsonaro. Para evitar Flávio, chefões do Centrão faltam à convenção do União PP. Então, meu amigo, minha amiga, a convenção do União Brasil e o Partido Progressista vai acontecer agora e o Flávio Bolsonaro vai na convenção. Aí os presidentes dos dois partidos falaram, se o Flávio vai, eu não vou, porque senão vão pensar que eu estou apoiando ele e eu não estou. O Ciro Nogueira, que é presidente do PP, está bravinho com o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro não apoiou o Ciro Nogueira quando ele tomou uma operação da Polícia Federal no lombo, que descobriu que ele recebia R$300 mil por mês de propina do Daniel Alvorcaro. Ele queria uma manifestação de apoio do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro não deu, ficou bravinho e não vai apoiar, né? E o presidente do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, a Igreja Universal manda no Republicanos. O Marcos Pereira, inclusive, é pastor, é bispo, sei lá, ele é da igreja também, né? Então, assim, o Edir Macedo não está querendo embarcar no barco, na canoa do Flávio Bolsonaro. O presidente do Republicanos também ia em solidariedade, né? Porque os presidentes de partidos de aliados, eles vão um na convenção do outro e tal. E aí, ele ia também na convenção do União Brasil do PP e já falou, não vou mais, não vou porque o Flávio vai estar lá. Então o Flávio está radioativo, sabe? Quem chega perto já incomoda, já dá um negócio. Então essa galera não vai na convenção para não encontrar com o Flávio Bolsonaro. E qual que é o resultado na prática disso? O Flávio terá 20% menos tempo na televisão do que Lula se continuar isolado. O Flávio vai ter 4 minutos e pouco por dia e o Lula 5 minutos aproximadamente. Por quê? Porque o Lula tem uma coligação maior, né? Tem o PT, tem o PSB, tem o PDT, tem o PSOL, tem o PV, tem o PCdoB, e eu não sei se tem mais algum aí que eu não esteja lembrando. Mas, enfim, todos os partidos de esquerda estão com o Lula. Então, somados, dá um tempo de televisão razoável. O Flávio está com o PL, mais quem? Mais ninguém, né? Então, apesar da bancada do PL ser grande, é a maior bancada do Congresso Nacional, então ele tem um tempo razoável de televisão sozinho, mas mesmo assim não dá o tempo que o Lula tem, isso hoje, claro, se ninguém fechar nenhuma coligação com o Flávio Bolsonaro. Só que essa é a tendência, é ninguém fechar coligação com o Flávio Bolsonaro. Eleitorado brasileiro cresce 1,4% na comparação com 2022 e chega a 158,7 milhões, diz Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, a região norte teve maior aumento proporcional, 4,4% dos eleitores. Aqui é o crescimento, ó, de 2010 até 2026. A cada 4 anos, está vendo que o ritmo de crescimento dos eleitores era maior. Agora deu uma desacelerada, continua crescendo, mas deu uma desacelerada o crescimento do eleitorado. Ao todo, são 158 milhões e 700 mil brasileiros aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O número representa um aumento de 1,46% em relação às últimas eleições, quando o país tinha 156 milhões,4. 2.290.000 eleitores a mais no comparativo da eleição passada, né? Você teve um crescimento de eleitores em todas as regiões, menos no Sudeste. O Sudeste caiu. O que explica esse fenômeno? Explica algumas coisas, né? Podem estar provocando isso. Uma delas é uma redução na migração, que São Paulo sempre foi um lugar que atraiu muita gente de fora para trabalhar. Só que agora existem outras formas de trabalho, como o teletrabalho, o home office, o famoso home office. As empresas estão se instalando fora dos grandes centros, principalmente de São Paulo, então o emprego está sendo gerado no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Você tem o agro gerando muito emprego no Centro-Oeste, então isso diminui esse fluxo de gente que vem para o Sudeste, né? Então isso provoca uma diminuição, até tem gente voltando, né? A galera de home office está fazendo a festa, voltando para casa e continua trabalhando para uma empresa de São Paulo ou até internacional. Então explica um pouco desse fenômeno de ter diminuído o número de eleitores no Sudeste, mas cresceu em todas as outras regiões, né? No Nordeste foi um crescimento grande, enfim. Então a gente tem um número, agora, desses 158 milhões, você pode calcular aí que uns 110 milhões votam, saem de casa e vão votar. Uns 48 milhões não vão nem sair de casa para votar. E ainda tem aquela galera que vota branco e nulo. Por isso
que os votos válidos são calculados extraindo essa galera e o resultado geralmente é bem mais elevado do que o resultado das pesquisas que não mostra o voto válido, a não ser a última pesquisa lá na beira da eleição, né? Olha essa notícia que curiosa, busca por sicário dispara após foto com Flávio Bolsonaro. Então, gente boa, uma galera começou a acreditar que sicário era o nome do homem, o sicário, né? Esse sujeito aqui. Sicário não é nome não, gente. Sicário, que profissão? Uma profissão muito indigna, de matador de aluguel. Sicário, significado. Vou mostrar para você, olha lá. Sicário é um termo que designa um assassino de aluguel, pistoleiro ou indivíduo que comete crimes com extrema crueldade. A palavra tem origem no latim sicarius, que deriva de sica, uma pequena adaga usada por assassinos na Roma Antiga. Tá? Então, sicário é um assassino de aluguel, sicário é um matador. É o tal do sicário, matador do Daniel Vorcaro, que estava com o Flávio Bolsonaro no churrasquinho, Flávio sem camisa, tudo de boa, tranquilão e tal. Aí ele está dizendo que a foto é IA, né? Só que já foi comprovado por perícia, a foto foi periciada antes de ser publicada e ela não é inteligência artificial, ela é verdadeira. Ele alega que é inteligência artificial porque ele não tem como assumir que ele esteve numa churrascada com o sicário do Vorcaro, com o assassino de aluguel do Vorcaro. Assassino de aluguel não é o primeiro que já esteve gravitando em torno do Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar do Adriano da Nóbrega, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro. De dentro da cadeia, o Adriano da Nóbrega estava preso e o Flávio Bolsonaro homenageou o assassino de aluguel, o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, e empregou parentes do assassino de aluguel no próprio gabinete. Então não seria o primeiro assassino de aluguel que aparece assim meio esbarrando, encostando na vida do Flávio Bolsonaro, né? E a prestação de conta de Dark Horse? Então, que pergunta boa. Saiba o que a campanha de Flávio Bolsonaro decidiu. Você não sabe. Vou te contar. Flávio Bolsonaro decidiu que não vai prestar contas do filme. Sim, por quê? Porque eles avaliam que se eles prestar conta, aí é que vai feder mesmo. Aí é que a oposição deles, né, que no caso o campo progressista, vai pegar essa prestação de contas, vai verificar item por item, por centavo e vai arrumar para a cabeça para o Flávio. Porque falar aqui, ó, tem irregularidade aqui, tem irregularidade aqui, isso aqui está acima do preço de mercado, isso aqui está superfaturado. Então, para evitar que isso aconteça, o Flávio Bolsonaro decidiu que prefere assumir o desgaste de não divulgar a prestação de contas do que assumir o desgaste que divulgar vai provocar, porque está cheio, provavelmente cheio de coisa errada, senão ele não tinha medo de apresentar a prestação de contas. Então ele decidiu que não vou apresentar a prestação de contas, né? Não vou. Vou fingir que estou morto. É isso, a campanha está fingindo de morta para não apresentar a prestação de conta de Dark Horse, o famoso e popular Pangaré das Trevas, o filme do Jair Bolsonaro, que conta a história do Jair Bolsonaro. Então, a gente não vai ter a prestação de contas. O Mário Frias prometeu, não, segunda-feira a prestação de contas está aí. Já faz 2 meses e eles continuam olhando assim com a paisagem, assoviando, fingindo que não é com eles. E vão continuar. E é claro que a esquerda, o PT, a campanha do Lula vai explorar isso absurdamente. E tem mais a que explorar mesmo, porque esse é um ponto fraco. Ele avalia que o Flávio, que não é assim um ponto tão fraco, porque segundo ele, né, é dinheiro privado para dinheiro privado. Ele disfarça o fato de ter dinheiro público ali dentro, né, da grana do bolso do Daniel Vorcaro, tem dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro, do Amapá, de prefeituras e outros governos estaduais Brasil afora. Então tem dinheiro público sim, mas ele finge que não. E ao fingir que não, ele acha que o povo vai esquecer. Mas nós não vamos esquecer não, Flávio. Nós vamos continuar cobrando a prestação de contas do filme Pangaré das Trevas, o famoso Dark Horse.